Amém, irmãos? Boa noite. Tudo na paz de Deus, amém? Quero deixar também aqui uma boa noite para os meus irmãos que estão em casa, né? Vou abrir aqui o aplicativo para ver quantas pessoas estão nos acompanhando. E deixamos também a paz de Deus sobre a vida de cada um deles, né? Alguns estão debilitados, não podem estar junto conosco, mas estão aqui através, né, do uso da tecnologia junto conosco, adorando a Deus. Aí temos aí 23 famílias, né, conectadas junto conosco, participando desse culto. Deixa eu ver se eu conheço alguém aqui, tá bom, gente? Eu conheço boa parte. Tem aqui a nossa, quero mandar um beijo para a nossa irmã, a vozinha Neuza, que está aqui online, tem a irmã Ivanilde, tem a irmã Sandra, Maria Rodrigues, Jeane, Lúcia, Cris. Um abraço para todos vocês aí, Simone, que estão nos acompanhando em casa. Que essa palavra que Deus estará aqui ministrando em nossos corações aqui na igreja também possa alcançar cada um de vocês nos seus lares, tá? E se você tiver algum pedido de oração especial, pode botar aqui nos comentários, que no final do culto eu tornarei a abrir o aplicativo aqui para ver os pedidos de oração. Amém, irmãos? Então, o tema da nossa reflexão de hoje é o temporizador de Deus. Pastor, o que é isso, pastor? Que tema é esse? Eu vou explicar para você já já. Mas antes, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos pela liberdade que nós possuímos de estar na Tua casa, pela liberdade, ó Deus, de abrir as portas desse templo e adorar e bendizer o Teu santo nome. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada irmão aqui presente conosco. Obrigado, ó Deus, pela vida daqueles que estão nos acompanhando, ó Deus, através das redes sociais. Que o Teu Santo Espírito possa estar falando em nossos corações, como também visitando cada vida nesses lares, Senhor. Assim, meu Pai, nós oramos e te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a igreja de Cristo diga amém, glória a Deus. Bom, meus irmãos, o tema dessa reflexão, o temporizador de Deus, né? Pastor, o que seria isso, temporizador? Hoje, né, você tem aí o smartphone. Eu acredito que é um aparelho muito utilizado por todos nós. E existe um aplicativo, né, que nós usamos, que é o despertador. E junto com o aplicativo do despertador, você vai encontrar ali o cronômetro e o temporizador. O que é o temporizador no seu celular, no seu dispositivo? Nada mais é do que um cronômetro que retrocede. É uma contagem regressiva. É uma contagem regressiva. E o que nós estaremos falando nesta noite é essa contagem regressiva de Deus. É o temporizador de Deus. Amém? Essa contagem regressiva. E quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós encontramos, por diversas vezes, essa contagem regressiva feita por Deus. E quando esse temporizador chega no zero, acontece um fato muito importante para o mundo. Lá em Gênesis, a gente vai ver que quando o homem caiu no pecado, quando Adão e Eva caíram, ali em Gênesis 3,15, Deus fez uma promessa da reconciliação do homem com Deus. E ali passou a contar uma contagem regressiva até a plenitude dos tempos, aonde Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou, cumprindo assim o propósito de Deus. Então, de Gênesis à morte e ressurreição de Cristo, houve uma contagem regressiva, um fato que mudou completamente a história da humanidade. O próprio calendário que nós seguimos, ele foi zerado através do nascimento de Cristo.
Então, demonstrando assim que foi um fato muito importante para toda a humanidade. Mas existe outro episódio que também terá uma grande repercussão em toda a humanidade, em todo o mundo, aonde Deus também ligou o seu temporizador. Ou seja, Deus iniciou uma contagem regressiva. E esse episódio que vai marcar a humanidade é a segunda vinda de Cristo, aonde ele virá arrebatar a sua igreja, aonde ele virá buscar a sua noiva. Então, é um episódio, é um fato que irá marcar toda a humanidade. É um fato esperado pela igreja, é um fato que deve ser esperado por todos nós. E eu quero dizer uma coisa para você. Falta muito menos para Cristo voltar do que faltava ontem, do que faltava uma semana, do que faltava um mês. Então, o cronômetro de Deus, ele está retrocedendo. Ele está contando. E nenhum ato humano pode parar esse relógio. Nenhum ato humano pode cancelar a agenda de Deus, tanto no céu como na terra. E a gente vai falar isso hoje sobre a volta de Cristo. Uma contagem regressiva que está acontecendo. Mesmo não podendo identificar e dizer o dia, a hora, o local, mas está acontecendo. E quando esse relógio foi iniciado? Quando começou a acontecer os sinais que Jesus prometeu. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, no Evangelho de Marcos, fazendo um favor, que nós estaremos aqui lendo essa passagem que fala sobre esse episódio tão marcante. Vou botar o ventilador para vocês, que eu sei que vocês estão com mais calor do que eu, né, gente? Amém? Então, esse episódio tão marcante que vai acontecer na nossa vida. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 3, fazendo um favor. Amém? Você que está em casa, essa passagem bíblica, né, aparecerá aqui embaixo. Se você estiver no ônibus, voltando do trabalho, você pode acompanhar essa leitura. Está aparecendo aí embaixo, em nome de Jesus. Diz o seguinte: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer e disse-lhes: tenham cuidado, para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não será o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fome. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados, e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para lhe servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Amém? Vamos ler só até aqui. Então, meus irmãos, a partir do momento que esses sinais começaram a fazer parte da realidade da humanidade, ali o cronômetro, o temporizador, a contagem regressiva foi iniciada.
Então, hoje, falta muito menos para a volta de Cristo do que faltava ontem, do que faltava há uma semana, do que faltava ao mês. Então, esse fato é um fato marcante que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a humanidade. É o fato mais esperado pela igreja, ou deveria ser o fato mais esperado pela igreja. E Jesus, quando ele diz que haveria sinais, ele está aqui pontuando a necessidade de observação desses sinais. Porque ele disse aqui no texto, que ele diz assim, fique de sobreaviso. Ficar de sobreaviso é estar atento, alerta aos sinais que estão acontecendo. E quando eu paro para ver todos esses sinais que Jesus Cristo aqui pontuou, dizendo que quando isso estivesse acontecendo, seria o momento oportuno dele voltar. Eu vejo que tudo isso que ele retrata aqui, hoje, está diante dos nossos olhos, está diante da realidade que a gente vive no dia a dia, está diante da realidade que a gente vê na TV, nos noticiários. Ou seja, o temporizador, a contagem regressiva está fluindo. E ela vai acontecer na nossa vida, você querendo ou não. Talvez, meus irmãos, você que está em casa, você que está aqui na igreja, você não dê muita importância para isso que eu estou falando. Talvez isso entre em um ouvido e saia no outro, mas acontecerá um fato que todos irão ouvir: o soar da última trombeta. Mortos irão ser ressuscitados, surdos ouvirão o soar da última trombeta. Você querendo ou não, essa mensagem de Deus ecoará na sua vida, vai causar um grande eco na sua vida, uma grande mudança na sua vida. Então, existem os princípios que foram apontados por Jesus. E eu quero ler com você aqui, irmãos, esses princípios tão importantes que nós devemos observar. O primeiro princípio que Jesus fala, ele fala sobre falsos profetas. Olha o que diz aí, do 5 ao 6. Diz o seguinte: então Jesus começou a dizer-lhe, tenha cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Falsos profetas. Irmãos, será que isso é ou não uma realidade na nossa vida? Será que isso é ou não uma realidade na sociedade que nós vivemos? Com certeza, irmãos. E Cristo deixou bem claro que o primeiro sinal seria falsos profetas e o evangelho corrompido. A igreja, irmãos, ela está se transformando em uma empresa. Ela se transformando em uma grande loja, aonde você pode chegar aqui e vir buscar aquilo que satisfaz ao seu interesse. O evangelho tem sido comerciado em muitas instituições religiosas. A cada dia que passa, muitos líderes se renovam com doutrinas fraudulentas que ferem o evangelho de Cristo. Por quê, irmãos? Por que tudo isso está acontecendo? Porque é necessário. Foi aquilo que Jesus Cristo falou, é um dos sinais que nós devemos observar. A criação de heresias, falsos profetas, o evangelho corrompido, o evangelho, onde a mensagem da cruz foi esquecida. Dificilmente você vê, irmãos, uma mensagem que fala sobre pecado, uma mensagem que fale sobre a eternidade,
uma mensagem que fale sobre a necessidade de vivermos em santidade. Hoje se prega muito o que as pessoas querem ouvir. Existem determinadas igrejas que têm uma caixinha na porta dessa igreja com possíveis temas que os membros da igreja gostariam de ouvir nas preleções. Olha onde nós chegamos. Não é mais Cristo que deve falar à igreja, mas sim o membro da igreja que deve escolher aquilo que deve ser pregado. É o fim, irmãos. É o fim. Líderes religiosos desfilando em carros luxuosos, Mercedes, enquanto membros da igreja passando fome, irmãos. É o fim, irmãos. Pastores desfilando com 50, 30, 20 seguranças. É o fim. Será que eu estou mentindo? Será que eu estou enganado ou você também não consegue ver que esse grande evento que Jesus Cristo anunciou está acontecendo? Falsos profetas, o evangelho corrompido, o evangelho fraudulento. Será que você não consegue ver isso? Eu consigo, irmãos. Para a tristeza, eu consigo ver isso. Para a minha tristeza, eu consigo ver isso acontecendo. Tem um amigo que, recentemente, ele lutou durante muito tempo, para permanecer na unidade da igreja que ele fazia parte. O pastor responsável pela igreja, olha, é proibido pregar sobre adultério nessa igreja, porque o maior dizimista da igreja era um adúltero. E agora, recentemente, foi a última gota que ele não conseguiu suportar, foi que o pastor presidente pediu para os pastores auxiliares não pregar sobre homossexualismo, porque tinha homossexuais na igreja e estavam dizimando. Você sabe o que é isso, irmãos? É a marca que o fim está próximo. É a marca que o fim está próximo. Mas Jesus não apenas falou de falsos profetas, mas ele falou também que haveria guerras e fome. No 8 ele diz o seguinte: porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, e também fome. Irmãos, apesar de existir muitos tratados de paz, convenções sobre direitos humanos, nós vivemos, irmãos, constantemente em uma ameaça de uma guerra nuclear. E não estamos falando de uma guerra apenas entre nações, mas existem guerras civis acontecendo dentro de nações. Nós vivemos uma grande guerra no nosso país. Vemos nos noticiários constantemente a guerra que é travada contra a criminalidade. Vivemos no meio de uma guerra. O chão desse mundo está banhado de sangue. De sangue. Será que nós não conseguimos também enxergar isso? Será que nós também não conseguimos enxergar isso? O século XX, irmãos, foi marcado de guerras, de conflitos armados. Hoje, 40% dos cientistas do mundo trabalham e investem seu tempo pesquisando armas nucleares, armas químicas, biológicas. Diariamente nós escutamos ameaças, rumores de guerras nucleares, Estados Unidos contra a Coreia do Norte, o Irã. Irmão, será que é apenas eu que estou vendo esse fato como uma verdade? A palavra de Deus está se cumprindo, irmãos. A palavra de Deus está se cumprindo. Se nós pegássemos o dinheiro que é gasto com armamento, com material bélico em guerras e transformasse isso em alimento, não haveria uma pessoa nesse mundo passando fome. Não haveria uma pessoa neste mundo passando fome.
As guerras estão presentes, mas a fome também. Ah, pastor, será? Irmãos, não precisa ir longe, não. Não precisa ir na África, não. Não precisa ir na Etiópia, não. Não precisa ir no Haiti, não. Talvez do lado da tua casa tem uma pessoa passando fome, irmãos. E por que que nós não conseguimos enxergar isso? Porque somos egoístas. A minha barriga está cheia. Os meus filhos estão de barrigas cheias. Então está tudo muito bem, mas do nosso lado tem alguém passando fome. Talvez nessa igreja tenha um membro passando fome, passando por dificuldade. Talvez você que está em casa. Os sinais estão aí, irmãos. A guerra entre nações, entre povos, são algo constante na nossa vida. E a fome é um subproduto da guerra. Sabe, a fome é um retrato vergonhoso que a gente tem que carregar e ver e ficar calado. Isso é um sinal, irmãos. Mas Jesus falou, olha, haverá falsos profetas, haverá guerra, fome, terremoto, haverá perseguição religiosa. Olha o que ele disse no 9 e no 13. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados por minha causa. Ah, pastor, isso não acontece. Irmãos, olha, o crime não, que não foi criminalizado ainda, mas a cristofobia na Europa é uma realidade. Você sabe o que é a cristofobia? É o ódio contra o cristão. Na Europa isso cresce de uma forma assustadora, por conta de outras religiões que estão crescendo lá. A perseguição religiosa está acontecendo. Há 2 dias atrás, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, um vídeo, de um homem no Irã que se converteu ao cristianismo através das redes sociais e não queria que os seus filhos fossem mais para a sinagoga. No caso, eles não chamam sinagoga, eles chamam mesquita. O que aconteceu com esse homem? Pena capital, enforcamento em praça pública. As perseguições estão acontecendo. Alguns meses atrás, a esquerda radical do Chile saiu botando fogo em igrejas cristãs. O comunismo ateísta cresce a cada dia mais e mais. Perseguição religiosa. Na Bolívia, o evangelho foi criminalizado. Não se cumpriu porque o povo se revoltou, o povo foi à rua e tirou Evo Morales do cargo de presidente, expulsou ele do país. Mas eles queriam, com o intuito, criminalizar a abertura de igrejas, a pregação do evangelho. Você não consegue enxergar isso? O ódio religioso está aí, amigos. Não, é muito difícil você encontrar pessoas desejando a morte de pastores. Recentemente eu vi um professor da UF, uma pessoa que jamais deveria falar uma atrocidade como essa, desejando a morte do último pastor da Igreja Universal. O que é isso, irmãos? Palavra de Deus se cumprindo. Palavra de Deus se cumprindo. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados por minha causa, serão levados à presença de autoridades, reis, para lhes servir como testemunho. Irmãos, não é fábula, não é invenção, não estou tirando, sabe, de um livro, não, está na palavra de Deus.
E o cronômetro, né, o temporizador de Deus, a contagem regressiva do Senhor, continua em andamento. Os sinais estão aí. Então, a perseguição contra os filhos de Deus estão presentes em todas as histórias. Os romanos, os governos totalitários, vai tentar abrir uma igreja na Coreia do Norte para ver o que acontece com você. Na China comunista, uma igreja é controlada pelo Estado. É o Estado que decide quem será o ministro daquela igreja. As igrejas são controladas com câmera, filmando os cultos e vendo o que está sendo pregado nas igrejas. Então, governos totalitários, o nazismo perseguiu quem? Os judeus. O ateísmo comunista. E qualquer dia, irmãos, eu vou pregar aqui sobre o cristão e a política de esquerda no Brasil. O cristão e a política de esquerda no Brasil. Então, o ateísmo comunista, o islamismo, as religiões extremistas. Está aí, irmãos. Tudo acontecendo. Tudo acontecendo. Me desculpe, irmãos, mas um cristão que vota em um partido comunista tem que rever muita coisa na sua vida. Porque qual é a proposta desses partidos? É acabar com o fundamentalismo judaico-cristão na sociedade. Isso aqui é o fundamentalismo judaico-cristão, são os princípios de Deus. Meus irmãos, aqui nós não temos o hábito de dizer vote em fulano, vote em ciclano. Mas você tem que pensar muito bem naquilo que você está fazendo. Porque amanhã, o direito de estarmos reunidos aqui pode nos ser retirado. Essa liberdade que nós temos pode nos ser retirado. Os nossos jovens estão sendo doutrinados em faculdades, irmãos. É feio o que acontece. E seja faculdade privada, seja ela particular, pública, estão sendo doutrinados. Daqui 20, 30 anos, se a igreja não mudar, se a igreja não buscar os pés de Deus em oração e clamor, irmãos, as coisas estarão muito difíceis. Muito difíceis. Mas qualquer dia eu vou pregar sobre isso, né? Sobre o cristão e a esquerda brasileira. Espero que você que tem um pensamento mais direcionado para o lado, né, da esquerda, a política, a ideologia, né, política da esquerda, você não se sinta constrangido com isso, irmãos, mas é a realidade. É a realidade. Eu, como pastor, não posso concordar com um partido que é a favor do aborto, que é a favor da pedofilia, que é a favor da legalização das drogas. Não posso e nunca vou concordar. Mas isso é bem, sabe, com calma a gente conversa e a gente tenta levar o entendimento segundo a palavra de Deus para que Deus possa estar nos ensinando, falando conosco. Então, haverá perseguição. Haverá a pregação da graça de Deus. Porque ele falou aqui no 13:10. Marcos 13:10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, ele pontuou muitos pontos aqui que Jesus falou. Sinais estão aí. Perseguição, falsos profetas, fome, terremoto, guerra, perseguição religiosa, mas ele falou, a pregação da graça de Deus será pregada aos quatro cantos. Então, a graça de Deus é maravilhosa, pois antes de julgar o homem,
Deus, Ele dá a oportunidade de cada um receber uma palavra salvadora em Cristo Jesus. E Ele diz que esse evangelho será pregado aos quatro cantos. Que evangelho? O evangelho genuíno, o evangelho de cruz, o evangelho que Cristo nos deixou na sua palavra. Esse evangelho será pregado. E o uso da tecnologia, irmãos, ele favorece isso para que o evangelho alcance outras vidas, para que o evangelho alcance outras pessoas. Como aquele homem que eu usei alguns minutos, o exemplo dele, conseguiria ouvir uma mensagem do evangelho no Irã? Como ele conseguiria ouvir essa mensagem lá se não fosse a tecnologia, se não fosse a internet, se não fosse as redes sociais? Então o evangelho está ganhando fronteiras, irmãos, está quebrando muralhas, está alcançando vidas. E isso é o quê? Um sinal. Agora vem a parte mais dura da mensagem. Até aqui, você acredita que tudo o que eu falei aqui é uma realidade? Diga amém. Você que está em casa, tudo o que eu falei aqui é uma realidade ou eu estou aumentando? Eu acredito que é uma realidade, irmãos. Então, por que a igreja está dormindo? Por que a igreja está cochilando? Por que a igreja está morta? Por que a igreja não prega? Por que a igreja não evangeliza? Por que a igreja está brincando? Se a contagem regressiva está acontecendo, se o episódio mais importante da nossa vida está chegando, por que a igreja está brincando? Por quê? Estamos dormindo, irmãos. Olha, para você que está em casa hoje ouvir essa mensagem, foi gasto dinheiro, foi gasto tempo, foi gasto recursos. Recurso muitas das vezes que nós não tínhamos na mão, por causa da pandemia, não entrava dízimo, não entrava oferta, mas o pastor Renê investiu nisso para que você pudesse receber essa mensagem. E eu tenho o hábito de cada culto eu abrir meu celularzinho e ver quantas pessoas estão em casa participando do culto. Domingo, tinha 2 pessoas online. 2 pessoas. Uma dessas pessoas era meu filho e minha filha. Tiraram um print e mandaram para mim na hora do culto. O que é isso, irmãos? Desperta, ó tu que dormes. Igreja, acorda para a realidade. Você que está ouvindo essa mensagem hoje, amanhã, daqui uma semana, acorda para a realidade. Está acontecendo. É uma contagem regressiva. Você querendo ou não, a agenda de Deus vai se cumprir na tua vida. E Ele nos adverte a respeito disso. Olha o que a palavra de Deus diz no Evangelho de Marcos 13:32. Mas a respeito daquele dia, ou da hora que Cristo virá, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. E como o homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele, inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem.
Vigie. Exortação à vigilância. Irmão, se eu consigo ver que os sinais da palavra de Deus estão se cumprindo, se eu consigo entender que a palavra de Deus é uma fonte de verdade e que a promessa de Cristo irá se cumprir na nossa vida, e que tudo isso que está falando aqui sobre a grande tribulação, o princípio das dores, a vinda do Filho do Homem, tudo isso é verdade. Por que, irmãos? Viver uma vida tão morna com Deus? Por que se entregar a este mundo e se afastar da casa do Pai? Por que permitir que o medo, que a ansiedade, que a dúvida deixe você de adorar a Deus? Irmãos, a gente precisa se despertar para a verdade de Deus, irmãos. A gente precisa orar mais. Nós precisamos buscar mais em Deus. Precisamos buscar um avivamento. Nós defendemos com tanta propriedade um político. Defendemos com tanta propriedade uma pessoa que a gente vota. Por que não defender da mesma forma o Evangelho, que é a verdade, que não irá nos enganar, que não irá virar as costas para nós? Por que não, irmãos? Defender com tanto afinco a palavra de Deus. Na época de eleição, irmãos, eu via tantos status, até eu também publico também meus status, tantos status de pessoas defendendo A, B, C ou D. Gente, vamos defender a mensagem da cruz, vamos defender o Evangelho de Cristo, vamos defender a liberdade que nós temos de adorar o Senhor, vamos levar essa mensagem aos cativos, vamos levar essa mensagem aos feridos, os mutilados do mundo. São muitos. São muitos. O meu tempo acaba aqui. Mas o tempo de Deus continua. A contagem regressiva de Deus, o temporizador de Deus, continua contando. E amanhã, quando tu acordar em casa, pela graça de Deus, Ele vai permitir que eu e você, nós possamos contemplar o nascer do sol e o pôr do sol. Mas quando você acordar amanhã, lembre-se, falta muito menos tempo do que faltava hoje, para o momento mais importante da nossa vida, que é o encontro com Cristo. Viva dessa forma, achando que esse encontro com o noivo será daqui a alguns minutos, porque isso vai trazer no teu coração o desejo, a consciência de você buscar a Deus e colocar Ele em primeiro lugar da sua vida. E isso será mais importante do que um time de futebol que ganha. Isso será mais importante do que um político que você é partidário, que ganha as eleições. Isso será mais importante do que os noticiários. Isso será mais importante do que tudo na tua vida. Viva a mensagem do Evangelho, irmãos. Viva a mensagem do Evangelho. Exortação à vigilância. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Meu tempo já estourou. Nós estaremos orando, irmãos. Nós precisamos de um despertar. Deixa eu só abrir aqui, porque eu falei que iria orar os pedidos de oração, tá? Então, só vou abrir aqui para ver se tem algum pedido de oração.